Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Vamos encerrar essa apostila número 6, falando de lei da indução de Faraday. Esta lei que quantifica a força eletromotriz que proporciona a corrente induzida para compensar a variação do fluxo magnético. Estamos na apostila 6, aula 100, lei da indução de Faraday, página 117. Então, força eletromotriz induzida, ou seja, a lei da indução de Faraday, essa força motriz é determinada da seguinte maneira: o módulo da variação do fluxo dividido pela variação do tempo. No entanto, um caso particular, quando eu tenho uma espira que se desloca numa região de campo da seguinte forma, nós temos que a variação do fluxo é determinada como campo vezes a variação da área vezes o cosseno de θ. Lembrando que o θ aqui é o ângulo formado entre as linhas de indução e a nossa reta normal da superfície da área aqui do nosso circuito. Então, temos que a variação do fluxo vai ser o campo vezes a variação da área é o quanto dessa espira penetrou nessa região, que vai ser o nosso ΔX vezes o nosso L, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, sabemos que a variação do fluxo é o campo vezes o quanto na direção horizontal que essa espira penetrou na região do campo, vezes o comprimento dela, que é o nosso L. Determinando a força eletromotriz, então, tem que pegar a variação do fluxo e dividir pelo intervalo de tempo. Mas ΔX dividido por ΔT vai ser velocidade. Então, nesta situação, a nossa força eletromotriz induzida é calculada como o campo vezes a velocidade que a espira penetra nessa região do campo, vezes a largura da nossa espira. Exercício 1. Em uma determinada experiência de laboratório, uma espira metálica retangular é deslocada de uma região onde o campo de indução magnética uniforme de valor 1 vezes 10 a menos 2 Tesla atua perpendicularmente entrando no plano do papel, como é representado abaixo. Na figura, a espira é representada em 3 instantes sucessivos, T1, T2 e T3. D igual a 10 centímetros, pede no SI o fluxo de indução magnética através da espira nos instantes T1, T2 e T3. Então, o fluxo é determinado como campo vezes a área vezes o cosseno de θ. O nosso θ, no nosso caso, vale 0 graus, que nem abordado anteriormente. O nosso campo, 1 vezes 10 a menos 2 teslas, situação 1. A nossa área vai ser 3D vezes D. Esta é a nossa área. Substituindo, D, 10 centímetros vezes 10 a menos 2 para transformar para metro, vezes, então, a nossa área D vezes 3D. 30 vezes 10 a menos 2. Então, 30 vezes... Aí vamos fazer a potência de 10 aqui. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Então, ficou 30 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 5. 30 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 4 é. Situação 2. Então, o nosso fluxo vai ser o campo vezes a área vezes o cosseno. Quem que é minha área agora? A minha área é 4D vezes 3D. Então, substituindo 4D vezes 3D. Então, eu tenho aqui, ó, 10 a menos 2, 10 a menos 4. Então, com 10 a segundo, então ficou 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 a menos 2. 12 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 3 Weber. E finalizando a situação 3, a nossa área é 3D vezes 3D, substituindo, então ficou 3D vezes 3D. Então aqui eu tenho 10 a menos 1, vezes 9 vezes 10 a menos 1, 9 vezes 10 a menos 3, desculpa, 9 vezes 10 a menos 4, de novo aqui. Então, eu tenho 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, vai dar 10 a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. Encerrou. Item A. Item B. A variação do fluxo de indução magnética
entre os instantes T1 e T2. Variação é sempre final menos inicial, então a variação do fluxo vai ser o fluxo na situação 2 menos o fluxo na situação 1. Então a variação do fluxo é 12 vezes 10 a menos 4 Weber, menos 3 vezes 10 a menos 4 Weber, 12 menos 3, 9. A variação do fluxo é 9 vezes 10 a menos 4 Weber. Exercícios 3. Para demonstrar a lei de indução de Faraday, um professor idealizou uma experiência simples. Construiu um circuito condutor retangular formado por um fio com resistência total 5 ohms e aplicou por meio dele um fluxo magnético φ, cujo comportamento em função do tempo t é descrito pelo gráfico abaixo, ao lado. Sabendo que o fluxo magnético cruza perpendicularmente o plano do circuito, determine a força eletromotriz induzida média entre t igual a 2 segundos e t igual a 4 segundos. Então, para determinar essa força eletromotriz, eu vou pegar a variação do fluxo dividido pela variação de tempo. Esse gráfico nos informa fluxo por tempo. Então, a variação do tempo 2 até o tempo 4, então é o 100 menos 0. Então, a força eletromotriz é a variação do fluxo pelo tempo. A variação do fluxo vai ser fluxo final menos fluxo inicial, 100 menos 0 dividido por 4 menos 2, vai dar uma força eletromotriz de 50 volts. Entende? O valor da corrente elétrica média que passa pelo circuito entre t igual a 4 e t igual a 8 segundos. Verificando o nosso gráfico, vemos que no tempo igual a 4 segundos temos um fluxo de 100. No tempo igual a 8 segundos também temos um fluxo de 100. Ou seja, o fluxo não variou e só tem corrente elétrica induzida se o fluxo variar. Então, sabemos que a nossa corrente é nula. Como a variação do fluxo é nula, logo não existirá corrente induzida. Item C. A potência elétrica média dissipada no circuito entre t igual a 8 segundos e t igual a 12 segundos. Para calcular a potência, determinamos como E ao quadrado, a força eletromotriz ao quadrado dividido por R. O R foi dado, o E nós vamos determinar, o E entre 8 e 12 segundos, então é a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Variação do fluxo, fluxo final menos fluxo inicial, sabendo que é em módulo, então vai ficar 0 menos 100 sobre 12 menos 8, é intervalo de tempo, tudo isso ao quadrado, então ficou 100 menos 100 dividido por 4. O menos a gente despreza, porque queremos só o módulo, ficou 100 dividido por 12 vai dar 25. 25, daqui tudo sai 25 ao quadrado vezes 5. 25 ao quadrado é 25 vezes 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 25 vai dar 125 watts. Pessoal, encerramos essa aula 100. Encerra também a apostila número 6. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.